Meu nome é Rosimeire Liberato, eu sou colaboradora do Instituto Nova Era, tenho um filho de 13 anos, Miguel, e eu estou aqui para colaborar com o Outubro Rosa, né, que a gente está fazendo esse trabalho. Eu fui diagnosticada com câncer de mama em 2019, foi muito difícil, né, é uma situação difícil, mas assim, eu identifiquei em 2018, eu já senti esse desconforto, senti o caroço e fui atrás. Só que por uma questão de desencontros no atendimento do SUS, acabou que atrasou o meu tratamento. Então, meu diagnóstico foi fechado em 2019. Mas eu sempre fui uma pessoa que sempre fiz exames periódicos, sempre estava muito atenta, todo ano fazia mamografia, fazia preventivo. E mesmo assim, tanto que eu descobri, eu sempre fiz o toque, né, descobri em 2018. Só que eu não dei muita atenção, porque na minha família não existia nenhum caso de câncer de mama. Nem mãe, nem vó, nem tia, ninguém. Então eu não dei muito assim, não vai ser nada, deve ser só algum carocinho, vai tomar um remédio, né? E fui fazendo as minhas coisas, tinha outras demandas, mas fui no médico. Aí fiz a mamografia, só que a mamografia não deu nada. Continuei, o médico, mas como a gente está sentindo, vamos continuar a investigação. Mas mesmo assim, eu não estava nem um pingo preocupada. Não estava preocupada mesmo. Aí fiz, marcou a ultrassonografia. Ele falou, vamos fazer ultrassom, porque a mamografia não identificou. Fiz a ultrassom no próximo ano, né, que foi em 2019, e na ultrassom já deu que era o câncer de mama, né? Assim, na hora que eu saí da radiologista, ela já falou para mim para eu ir no médico, né, no médico que está me acompanhando. Cheguei lá, ele já olhou e falou, mas a gente tem outros exames para fazer, tem que fazer biópsia, a gente tem que ver tudo isso, mas que já tinha chances assim altíssimas de ser maligno. Aí naquela hora que foi que eu caí na real, tipo, nossa, é câncer, né? Aí a gente tem o Google hoje, né? Começou a pesquisar pelo resultado do exame e dava tudo que era. E eu tentando pensar positivo, mas já não adiantava mais. Agora eu vou ter que fazer o tratamento. E foi assim, bem tenso até chegar no tratamento, porque pela demanda do SUS ser muito grande, né? Ribeirão é uma cidade grande, mas tem muitos casos. Atrasou um pouco. Aí quando eu fiz, fui dar continuidade, né, no tratamento, a gente fez eles diagnosticaram que eu tinha que fazer a cirurgia, né, que eu ia ter que fazer a cirurgia, que eu ia ter que tirar, para fazer uma biópsia cirúrgica. Eu ia ter que tirar um pedaço para ver qual que era o grau. Eu fiz a biópsia e quando voltou o resultado, veio que eu tinha que fazer uma cirurgia e depois da cirurgia que eu ia ver qual seria o tratamento, né? Até então eu ainda estava tranquila. Aí quando fiz a biópsia, eles já identificaram que ia ter que fazer a biópsia do tumor, né? Que ia ter que fazer todo o tratamento, quimioterápico, a radioterapia, né? E tomar hormônio. Eu fiz todo o tratamento. É um tratamento bem difícil, assim, a quimioterapia é difícil, a radioterapia é difícil. Tomar o hormônio é o mais tranquilo, que é depois. Mas eu tive muito apoio da minha família, que esteve sempre do meu lado, minhas irmãs, minha mãe, minhas amigas próximas, assim, todo mundo entrou comigo nessa luta e eu fiz todo o tratamento. Tive acompanhamento terapêutico, que é uma coisa muito importante, que eu já fazia terapia há algum tempo, há muitos anos até que eu faço terapia, e a minha terapeuta foi uma pessoa muito importante nessa minha trajetória, né, do tratamento, né? Porque ela acompanhou desde o começo, né, desde quando eu estava investigando, né, acompanhou tudo. Então foi uma pessoa que estava muito presente.
E os médicos sempre falam, né, que a gente tem que mudar a cabeça, né? Você tem que... Não adianta só o tratamento, não adianta só fazer a quimio, fazer a rádio, tomar o hormônio, operar, e você não cuidar da sua cabeça também, do seu emocional, né? Porque eu não tinha histórico na minha família, o meu câncer não era genético, né? Não era genético, aconteceu comigo, poderia ter sido com uma das minhas irmãs, poderia ter sido com outra pessoa, mas foi comigo, né? Então, e mesmo eu sempre me cuidando, e sempre o ginecologista que me acompanhava sempre falava que eu não tinha nenhum histórico de ter câncer de mama, né? Por conta da família, né? E então a dica que eu gostaria de dar para as pessoas, para as mulheres, né? Nesse Outubro Rosa, é que a gente tem que estar sempre se cuidando, porque às vezes o sistema atrasa o tratamento. E se você identifica no começo, se o sistema do SUS ou o convênio, qualquer que você vai ser tratado, atrasar, você pelo menos você identificou bem cedo, né? Você já está no comecinho do processo, né? E a mamografia geralmente é solicitada depois dos 40 anos, acho que eu comecei a fazer mamografia após os 40, né? E com 45 anos para 46 que eu identifiquei que eu tive o câncer, né? Então, e eu encontrei muitas pessoas nesse caminho do tratamento com 30 anos, 35, 37, muitas, né? Então eu acho que as pessoas, como a mamografia não é solicitada para uma pessoa mais nova, a dica é o autoexame, sempre se tocar, verificar se está tudo bem, se está saindo alguma coisa, que foi quando eu tive, assim, que eu acendeu um alerta, foi quando eu tive alteração na mama, que daí que eu fui perceber que mudou a textura e a cor. Aí foi onde eu pesquisei no Google lá, que olhou que era uma das características do câncer, é que altera o tamanho, a cor e a textura, né? E foi nessa hora que eu comecei a ficar mais assim, não, isso aqui pode ser, porque até então, quando era só o carocinho que estava ali, eu não dei muita atenção, para falar a verdade. Assim, não me preocupei muito, né? Tava bem positiva, né? Positivo, não vai ser nada, não vai ser nada. E às vezes o positivismo é bom, mas às vezes a gente tem que ter um pouco de realismo também, né? De ter a realidade de pesquisar, ir no médico, né? Tem que ter acompanhamento. Eu acho que é isso. Então eu acho que a pessoa tem que se cuidar, se tocar e fazer o autoexame e acompanhamento anual, né? As mulheres, porque hoje não tem mais aquilo que é só da família, né? Não é mais só da família. Você tem que mudar o seu pensamento. Você não pode ficar pensando só na doença. Você tem que pensar na cura. Bom, foca na cura, né? E vai fazer suas coisas. Eu continuei trabalhando, também é uma coisa acho que é importante de falar, porque às vezes tem pessoas que param de trabalhar porque não quer se expor, não quer sair sem cabelo na rua, não quer sair, né? Ribeirão é uma cidade muito quente. Na época do meu tratamento era um calor, eu usava lenço. Eu até comentei com a Letícia que um dia eu fui numa cafeteria com uma amiga que eu tava com tanto calor e eu com lenço e aquele cozinhando na minha cabeça, eu tirei o lenço assim a primeira vez e depois não coloquei mais. Eu saía sem cabelo mesmo. Então, você vai começar, porque no começo é um choque você se olhar no espelho, é muito difícil essa parte. Ainda mais quando as pessoas são muito vaidosas, que, sabe, tem uma coisa com aparência muito grande. Não era o meu caso, né? Nunca fui uma pessoa extremamente vaidosa e tal. Mas aquilo pra mim era muito difícil, me olhar no espelho, eu sem cabelo, sem sobrancelha, sem cílios, né? Porque você vira uma outra pessoa, né? Você não se reconhece, né? Então, mas a terapia me ajudava muito nessa questão. E eu ia na terapia, tinha um grupo de movimento que fazia parte da terapia, ia no grupo de movimento, assim, quando eu conseguia, né? Porque o tratamento te debilita muito, então tem dias que você não levanta da cama. Você fica lá, mas depois você vai subindo. Daí nos dias que eu melhorava, eu ia trabalhar. Trabalhava,
porque daí eu conversava com as pessoas, trabalhava na loja, né, que eu te falei, então atendia, sempre chegavam as pessoas lá. Claro que tinha os olhares, né, algumas pessoas perguntavam, outras só entrava, comprava, ia embora e não perguntava nada. Mas o começo é difícil, mas depois você vai aceitando, eu acho, né? Vai aceitando. E eu continuo em tratamento, né? Hoje eu vou a cada 6 meses na consulta, tomo um hormônio, vou ter que tomar durante 5 anos, mas é uma coisa que eu não posso nunca me desligar, porque eu já tenho essa célula, eu já tive essa mutação, né? Então, tá sempre atento, tá sempre antenado e não se descuidar, né? Que é o autocuidado que a gente sempre falou. Continuo na terapia, toda vez que aparece uma alteração, você já fica assim, fala, não, vamos mais no médico, vai fazer tudo certinho, né? Então é isso. Então, eu sou o Gustavo Zucca, sou médico mastologista, né? Mastologista é o cirurgião de mamas, é o médico que cuida das doenças das mamas e sou apaixonado pelo que eu faço. E por que isso tudo, né? A importância da mastologia. O Brasil é um dos países que tem essa especialidade, porque o câncer de mama ou as doenças da mama em geral, elas trazem todo um aspecto que influencia muito a vida da mulher. A mama tem toda uma simbologia, né, de feminilidade, de sexualidade, de maternidade, e daí esse impacto todo. O câncer de mama é uma das doenças que mais mata as mulheres, não só no Brasil como no mundo, e isso chama atenção. E por conta disso foi então elaborada a campanha Outubro Rosa nos Estados Unidos. Chamou-se atenção para uma corrida, uma passeata sobre o assunto, e isso foi ganhando terreno, e hoje a gente fala do Outubro Rosa no mundo todo, e não é diferente aqui no nosso país. Basicamente é uma campanha que alerta para a necessidade do diagnóstico precoce, ou seja, o mais rápido possível, porque quanto mais cedo a gente faz esse diagnóstico, melhores são as nossas chances de cura, melhor é o tratamento com menor chance de uma mutilação dessa paciente, menos custos teremos durante esse tratamento e com uma maior eficácia. Daí a importância de orientar a população. E não é só fazer mamografia, como as pessoas normalmente falam, é buscar o autoconhecimento, é conhecer o próprio corpo, para quando notarem algo diferente daquilo que elas estão acostumadas, procurarem o auxílio específico. No caso, o médico mastologista, que é o médico especialista das doenças da mama. Esse profissional é que vai saber indicar o melhor momento de se fazer um exame de mamografia, um exame de ultrassom, um exame de ressonância e qual a melhor conduta a partir daí, se a gente vai precisar fazer uma biópsia para identificar melhor o que está acontecendo e que caminho a gente vai precisar definir para um melhor tratamento, se for o caso. A mamografia, ela é o exame mais indicado para o diagnóstico precoce, devendo ser feita nas mulheres a partir dos 40 anos. E por que isso? Porque as mamas elas vão sofrendo alterações com o tempo e com as diminuições hormonais que a mulher sofre com a vida, essa mama passa a se transformar e o tecido mamário vai dando lugar à gordura. Isso faz com que o raio-x ultrapasse aquela mama e imprima uma imagem no filme com maior clareza a partir dos 40 anos, facilitando assim um eventual diagnóstico. O que eu costumo dizer para os pacientes é que toda vez que eles chegam para a gente no consultório é como se a gente estivesse diante de um jogo de xadrez. E dependendo das peças que esse paciente traz, a gente vai precisar mudar o jogo para dar o checkmate na doença. Então existem muitas variáveis. Para esse paciente, é como se ele estivesse entrando num barco e a gente está convidando os entes queridos, os médicos, as equipes todas que têm que estar juntos com esse paciente para fazer uma viagem nesse barco. E a hora que ele segura no leme, e ele é o único que pode segurar esse leme, começa uma tempestade, né? Que é a hora que ele descobre o diagnóstico do câncer de mama. E ele não pode soltar aquele leme. A água vai ser fria, o vento vai ser gelado, mas ele precisa segurar aquele leme
E nós vamos estar ali para apoiá-lo, descascando batata, limpando o convés, içando as velas, jogando a âncora, para que ele consiga suportar essa viagem que não é fácil, como eu disse, mas que uma hora a gente vai conseguir tirar esse barco da tempestade, levar para uma bonança e nós vamos desembarcar numa praia bem bonita. Isso vai acontecer. Uma outra figura de linguagem interessante que eu gosto de trazer em relação ao câncer de mama é que quando um paciente está diante do início do tratamento, é como se ele estivesse em frente a uma escada muito alta. E essa escada muito alta, quando a gente olha de baixo para cima, parece que ela é intransponível, a gente não vai conseguir subir. Mas isso é uma ilusão. Esse é o medo que a gente tem, aquela angústia normal de quando a gente descobre uma notícia de algo que é desconhecido. A gente vai subir degrau por degrau com a ajuda de toda uma equipe, não só o mastologista, mas uma equipe multiprofissional, que vai ser nada mais nada menos que o corrimão dessa escada. E o paciente tem que realmente se apoiar sempre que ele precisar nesse corrimão. Essa escada vai ter o degrau da cirurgia, vai ter o degrau da quimioterapia, da hormonoterapia, da imunoterapia, da radioterapia. Dependendo daquele jogo de xadrez que a gente combinou um pouco antes, eu estava mencionando, a gente pode saltar um degrau ou outro, a gente pode recuar um degrau ou outro, ou ir um a um. O fato é que com o tempo, com paciência, com apoio, a gente consegue subir essa escalada com segurança e a hora que essa paciente chegar lá em cima, ela vai abrir um sorriso muito bonito, vai olhar para baixo e vai dizer: eu venci, eu consegui passar por tudo isso. Lembrando que isso é uma guerra e toda guerra tem várias batalhas. Algumas a gente ganha, algumas a gente perde, mas o importante é ganhar a guerra no final. E essa guerra nem sempre a gente vai sair sem cicatrizes. E a gente precisa se orgulhar dessas cicatrizes, porque são essas cicatrizes que vão ser consideradas os nossos troféus de guerra. E hoje, o que eu posso dizer para todos vocês é que o câncer de mama, se ele for principalmente descoberto no início, daí a importância do Outubro Rosa, nós temos uma larga vantagem sobre a doença e uma chance imensa de vencer essa guerra. Então é muito importante que as pessoas se conscientizem, sobretudo, de se autoconhecer, para que assim possam ajudar as equipes a tratá-las da melhor forma possível. Lembrando que todas elas, mesmo as que tiverem cicatrizes, vão ter a possibilidade de fazer uma reconstrução mamária no final, que eu costumo dizer que é a cereja do bolo, é o final da guerra, onde, apesar de terem passado por todas as dificuldades, enfrentado as tempestades, os ventos frios, gelados, ganhados as suas cicatrizes, elas vão poder ter a sua mama de alguma forma retomada, reconstruída, para que elas preservem então assim a sua autoestima e sempre saírem então dessa guerra com a cabeça erguida. Então é um convite através do Outubro Rosa que todas as pessoas conheçam o câncer de mama, que é uma doença realmente importante e que está disseminada pelo mundo todo, mas que ela é tratável e que nós temos grandes chances de vencer essa guerra. Um ponto importante do câncer de mama, que é importante ressaltarmos, é que naquela história do jogo de xadrez, cada pessoa é uma. O tratamento não é necessariamente igual para todo mundo. E a gente precisa individualizar esse tratamento e mover essas peças do jogo da melhor forma para poder ajudar cada pessoa com a sua particularidade. Um alerta importante que a gente precisa fazer é esse do autoconhecimento. A partir da adolescência, quando as meninas já começam a notar o desenvolvimento da mama, é importantíssimo que elas comecem a conhecer o seu corpo. Então, através do toque, na hora do banho, elas vão passar a mão pela sua mama e vão notar que em determinados momentos do mês aquela mama está um pouco mais inchada, um pouco menos inchada, um pouco mais dolorida, um pouco menos dolorida. E aquilo elas vão aprender que vai ser o normal daquela mama durante o mês. Mas
No momento que elas notarem que tem algo diferente daquilo que elas estão acostumadas, aí é a hora de procurar ajuda para tentar esclarecer o que está acontecendo. E lembrando, os homens também têm que procurar entender sobre as suas mamas. É muito comum que após um trauma numa partida de futebol, ou numa luta, ou numa ginástica, eles notem um caroço. E só a partir daí é que vão procurar ajuda. E no homem também a gente pode ter o câncer de mama. Claro que num menor percentual, mas vale a pena informar isso para que todos fiquem atentos.